O Flamengo vive talvez o pior ano da sua história. E por incrível que pareça, quando o Flamengo tem tudo, dinheiro, estrutura, jogadores, o Flamengo vive o pior ano da sua história, para lá de centenária. E aí muita gente vai lembrar, e o ano do centenário, João Guilherme, lembra do ano do centenário, que não ganhou título? Pois é, mas aquele era um Flamengo diferente, era um Flamengo à moda antiga, era um Flamengo com muitas dificuldades. O Flamengo, ele já era um clube naquela ocasião com problemas financeiros graves, um clube com problema de pagamento de salários para jogadores, um clube que não tinha uma estrutura adequada para o seu departamento de futebol. E hoje em dia, o Flamengo tem tudo. Inclusive, tem um elenco melhor do que o daquela época, lá do ano do centenário, porque no ano do centenário você tinha um ataque fantástico com Edmundo, Romário e Sávio, mas o restante do time não conseguia acompanhar. Hoje, o Flamengo tem um elenco no papel espetacular. O elenco do Flamengo, eu tenho a impressão de que qualquer torcedor de qualquer time do Brasil gostaria de ter vários jogadores que estão no elenco do Flamengo. Mas o Flamengo, ele não consegue se encontrar. E o Flamengo, ele está mal há muito tempo. Se você for observar, mesmo com o Dorival, na reta final do Flamengo, na temporada passada, o Flamengo já tinha caído de produção. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians nos pênaltis e ganhou a final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, num jogo que mudou porque o Atlético Paranaense teve um jogador expulso e, obviamente, o Flamengo teve mais facilidade para vencer o jogo. Fez 1-0 e se sagrou tricampeão da América. Mas ali era visível que o Flamengo já vinha caindo. Isso aí na época da gestão do Dorival Júnior. Aí veio o final do ano, Dorival Júnior não renovou o contrato e aí, minha gente, começou a saga rubro-negra. Veio o Vitor Pereira, não deu certo. Sampaoli não está dando certo. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou na temporada e tem uma última bala no cartucho. O Flamengo tem a sua última dança para salvar o ano. E em um jogo, que é contra o São Paulo no próximo domingo, no Morumbi. É possível? É futebol. Esse esporte permite isso, principalmente entre dois times da grandeza de Flamengo e São Paulo. Agora, a vantagem do São Paulo, que é boa, mas não é uma vantagem que você possa dizer assim: acabou a final. Não dá para dizer isso. A Copa do Brasil não está definida. Entretanto, o título está muito mais próximo do São Paulo, exatamente por tudo o que eu falei do Flamengo agora há pouco. O Flamengo está mal há muito tempo. Vem de conquistas recentes, Copa do Brasil, Libertadores da América em 2022 com Dorival, mas repito, mesmo ali no momento final, o Flamengo já apresentava um declínio. E nesta temporada de 2023, um horror. O Flamengo tem pouquíssimos jogos que você possa, talvez em uma das mãos, dá para dizer assim, o Flamengo jogou bem essas partidas. E hoje no Maracanã, foi mais uma atuação que se junta
a uma relação grande de atuações medíocres do Flamengo na temporada. Medíocres. O São Paulo, que jogou uma boa partida, mas o São Paulo não foi brilhante e talvez também não tenha capacidade para ser aquele time avassalador. Porque se tivesse, o São Paulo poderia ter saído do Maracanã hoje campeão da Copa do Brasil. Porque o Flamengo não entrou em campo. E o São Paulo fez um bom jogo, muito bem organizado pelo Dorival Júnior. O grande mérito do São Paulo foi a parte tática colocada pelo Dorival. Ele conhece muito bem o time do Flamengo e ele soube o que fazer e fez. Os jogadores cumpriram o que o Dorival Júnior pediu. Coisa que no Flamengo não acontece. Nem com o Sampaoli, nem com o Vitor Pereira, e não aconteceu também com alguns outros treinadores que passaram anteriormente. O time do São Paulo foi disciplinado taticamente. Marcou muito bem o Flamengo. Muito bem o Flamengo. Bloqueou o Bruno Henrique, que no jogo contra o Botafogo teve espaço e destruiu. Hoje, Rafinha o marcou muito bem e teve sempre um suporte, uma ajuda. Então, o São Paulo conseguiu bloquear um Flamengo que estava sem inspiração, por incrível que pareça, sem ânimo para encarar uma final. Eu realmente não entendo esse elenco do Flamengo. Quem estava no Maracanã, a torcida do Flamengo, ela está de parabéns. Ela deu um show. Um bandeirão com os grandes nomes da história do Flamengo, nomes representativos, com Zico no topo, Leandro, Júnior, Petkovic, Adriano, Zizinho, Dida, Leônidas, Evaristo de Macedo e tantos outros que eu poderia ficar falando aqui. E nada disso mexeu com o time do Flamengo. O Flamengo entrou em campo como se... vamos jogar. E o São Paulo não. O São Paulo entrou em campo pensando o seguinte: galera, estamos próximos de conquistar um título inédito para o São Paulo. Dorival Júnior estava no Flamengo, não teve o contrato renovado, ele merece esse título. Vamos lutar, vamos brigar, vamos correr por ele. Foi isso que deu para ver. Porque se você analisar o jogo direitinho, os dois goleiros, o Rafael, por exemplo, o goleiro do São Paulo, ele viu o jogo dentro de campo. Ele não fez nenhuma defesa, que eu me lembre. E o Matheus Cunha, ele foi pouquíssimo acionado também. Só que nas vezes que foi acionado, ele claudicou e no gol do Caleri, ele falhou. Porque este grupo do Flamengo não está nem aí. Pelo menos foi isso que passou a impressão e que vem passando em toda a temporada de 2023. O São Paulo tentou de novo colocar 3 atacantes, o Gabigol, o Pedro e o Bruno Henrique. Os 3 não conseguiram jogar. Gabriel Barbosa, o futebol dele desapareceu. O Pedro também está muito mal. E o Bruno Henrique hoje jogou mal. O meio-campo do Flamengo não teve criatividade no primeiro tempo, foi engolido inteiramente, né? A defesa do São Paulo muito sólida no jogo.
No segundo tempo, com a entrada do Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, o Flamengo melhorou, ficou com mais criatividade, criou mais situações, mas mesmo assim, as poucas chances que teve, os jogadores não souberam aproveitar. O Cebolinha, mais uma vez, entrou e teve uma chance que ele poderia ter rolado a bola e ele acabou perdendo essa oportunidade porque prendeu em demasia. Então, minha gente, é o seguinte, a minha opinião é essa. O São Paulo conseguiu uma boa vantagem e que se torna maior ainda pelo momento do Flamengo. O Flamengo tem time para reverter isso no Morumbi. Mas para isso acontecer, vai precisar ser realizado o milagre do Morumbi. E o que é o milagre do Morumbi? O time do Flamengo acordar na temporada. Querer jogar. Querer entrar em campo e disputar, como fez em pouquíssimas ocasiões nessa temporada. Se o Flamengo fizer isso, um time que hoje não tem a menor conexão com o Jorge Sampaoli, o Flamengo não tem treinador. Existe uma pessoa que está ali, na beira do campo. Ele tem a função de treinador, mas ele não é treinador do Flamengo. O Flamengo é um time que hoje não tem treinador. A distância do Sampaoli para o time do Flamengo é muito maior do que a Via Dutra, que tem mais de 400 quilômetros. Você percebe isso, e hoje no estádio eu percebi isso claramente. O Sampaoli, ele vive o mundo à parte dele, olhando para baixo, andando, e em volta dele o universo rubro-negro, o time do Flamengo, ele não está em conexão com tudo isso. Então, por isso, minha gente, a vantagem do São Paulo se torna maior ainda. Ela é boa, mas ela não é definitiva. Mas com este momento que o Flamengo atravessa, e não é de hoje, já é de algum tempo, o São Paulo fica muito perto do título da Copa do Brasil. Vamos aguardar. Só se acontecer o milagre do Morumbi e na última dança da temporada, o Flamengo acordar e decidir jogar. Porque o futebol, de boa parte do elenco do Flamengo, desapareceu. Pois é, essa é a minha opinião. Obviamente que a culpa disso tudo é da direção do Flamengo. Há muito tempo se nota que a gestão do futebol do Flamengo ela é equivocada e o presidente Rodolfo Landim, que é a pessoa que tem o poder para fazer alterações, não faz. Inclusive, o Sampaoli permanece no Flamengo porque o Landim o segura lá. O Landim gosta do Sampaoli, gosta do trabalho do Sampaoli e o manteve, mesmo após aquela situação lamentável da agressão ao preparador físico. Mas é uma vantagem que pode ser tirada. Não está decidida a Copa do Brasil. Entretanto, do jeito que o Flamengo está, a taça já está em uma das mãos do São Paulo. Ela fica muito perto do São Paulo Futebol Clube. Só se acontecer o milagre do Morumbi.